Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso assunto de hoje é Oceania e seus aspectos gerais. Quando falamos de Oceania, a gente lembra também de Austrália, Nova Zelândia, e a Austrália em especial com seus cangurus, as suas paisagens maravilhosas, dá vontade da gente ir lá conhecer, não é verdade? Então vamos conhecer um pouco sobre essa parte da Oceania. Mas, antes de qualquer coisa, vamos então entender um pouco sobre território, que a gente vai usar isso no decorrer das nossas explicações. Então, território é uma área do espaço geográfico delimitado por fronteiras e administrada pelo Estado. Então veja que o território ele pode ser tanto uma área que é de domínio dos animais, como também pelos seres humanos que determinam por meio de fronteiras o seu território. Então, com isso, a gente vai avançar para entender agora a Austrália dentro dessa concepção de território. Então, o território é ocupado há muito tempo por populações tradicionais chamadas aborígenes, ou que a gente conhece como nativos, não é verdade? E há registro de objetos encontrados entre 65 mil e 80 mil anos atrás, muito tempo, né? Então vejam que eles têm uma importância na cultura local por eles serem bastante antigos e a ocupação do novíssimo continente também ter vindo depois da existência deles, né? Estima-se que nômades cruzaram a Ásia em uma era que o nível do mar era mais baixo, facilitando assim a travessia para chegar até onde a gente conhece essa parte da Oceania. Em 1901, estimava-se que essa população, estamos nos referindo aí aos nativos, teria sido reduzida a apenas 93 mil pessoas. Os sobreviventes foram para áreas menos valorizadas, como acontece em qualquer cidade que nós conhecemos, que à medida em que as pessoas que têm mais posses para comprar os terrenos e casas vão então empurrando as populações mais pobres para as áreas mais periféricas. Então, foram empurrados para regiões de deserto, onde atualmente se localiza a maior parte da reserva desses povos. Em 2011, havia cerca de 670 mil aborígenes no território australiano. Então, se você olhar esse mapa que está aí na tela, essa parte mais vermelha é onde você vai encontrar a localização dessas populações, né? E a parte pintada de marrom são as áreas protegidas pelo governo. Então, assim como acontece na Amazônia, assim como acontece no Cerrado, no Nordeste, existem as áreas protegidas e aonde existe também os nossos nativos, chamados índios, também existem as áreas que são protegidas por lei para que, de repente, os exploradores da garimpagem, da madeira, não venham a comprometer a área onde essas populações vivem e dependem do sustento da própria floresta para viverem. Quanto à colonização e os povos nativos, temos a seguinte informação. A colonização da Austrália foi iniciada na segunda metade do século XVIII pelas potências europeias da época. Quando os britânicos chegaram à Austrália, sua população era aproximadamente de 750 mil aborígenes. Mais de 80% da população aborígene foi dizimada nas guerras pela posse das terras ou por envenenamento. Uma história muito conhecida na América Central, na América do Sul, em que esse processo também ocorreu quando os europeus começaram a fazer sua exploração e adentrar no interior das matas, tentando conquistar mais terras e mais terras. Então, muitas das populações indígenas que resistiram também foram dizimadas ou se tornaram escravas. Então, neste caso aí, 80% da população aborígene foi dizimada por guerras, até envenenamento, vejam só. E aí nós temos um primeiro momento nas transformações territoriais da Austrália. Primeiro, uma relação de poder, populações aborígenes e potências colonizadoras. Quanto às transformações, colonização e exploração do território australiano. Num segundo momento, a relação de poder passa a ser com as lideranças aborígenes em relação ao governo australiano. Como lidar com esses povos aborígenes?
E também em relação às transformações, delimitações de terras, né? Então, ao mesmo tempo que foi sendo explorado no primeiro momento o território australiano, e aí a gente viu que foram dizimados 80% da população, precisava então delimitar um local, uma reserva, para não ser mexida nisso, para que essas populações aborígenes tivessem o seu local de sobrevivência, onde ela pudesse ter essas garantias por lei. Então esse é um segundo momento dessa relação entre os colonizadores e os aborígenes que já viviam no que nós chamamos hoje de Oceania de Austrália. E aí nós entramos no assunto Nova Zelândia, que assim como acontece com a Austrália aqui, na região da Oceania, é um país rico, nós entramos também no assunto da Nova Zelândia, que também está nessa categoria de desenvolvido e também tem seu histórico a ser contado. Então, nos territórios da atual Nova Zelândia, os Maoris, povo originário da Polinésia, é um grupo de ilhas daquela região, impuseram forte resistência à dominação colonial britânica. Ao longo do século XX, sofreram grandes baixas populacionais, como sempre a questão dos equipamentos, as armas usadas pelos colonizadores, de fato eram uma desvantagem para povos aborígenes com suas armas, digamos assim, bem primitivas. E aí estima-se que a partir de 1840, a população maori tinha reduzido cerca de 100 mil para 42 mil pessoas. Por meio de muita luta, esse povo tem conquistado direitos que protegem seu modo de vida. Em 2016, eram aproximadamente 723 mil habitantes, o que corresponde a cerca de 15,4% do total da população neozelandesa. Então veja aí pessoas do grupo Maori em suas práticas culturais, ritos, né, que cada povo primitivo ainda guarda. Isso é importante, porque isso não pode se tornar acultural, dessas populações perderem seu modo de falar, seu modo de se vestir, suas danças, suas crenças. Isso no mundo inteiro há uma preocupação, principalmente por parte da ONU, para que isso não se perca, que é importante manter esse histórico, essa parte cultural desses povos. E aí nós entramos com isso na parte do nosso exercitando para ver a que ponto você conseguiu captar alguma coisa a respeito da Austrália, bem como da Nova Zelândia, tanto no aspecto cultural como também na parte de ocupação, dominação e até mesmo garantia de direito daqueles que são os povos mais tradicionais dessas localidades que nós estudamos, Austrália e Nova Zelândia. Então a primeira questão que nós temos para você analisar é, vamos então às primeiras alternativas? Letra A seria paisagem? Letra B, ou seria lugar? Letra C, espaço geográfico? Ou letra D, território? Não vamos esquecer que lá no comecinho, antes de falar sobre a Austrália, a gente tratou sobre esses conceitos. Já fez a sua escolha então? A resposta correta é letra D, território. Parabéns, você acertou muito bem. Vamos para a segunda questão então? Vamos lá. Sobre os povos aborígenes e Maori, responda: que tratamento os dois povos receberam dos colonizadores britânicos? Nós vimos nos dois casos que não foi uma chegada amistosa. Teve lá os seus pegas, seus choques, né? Entre cultura, né? Então, o que aconteceu de fato com esse contato entre europeu e esses povos maoris e os aborígenes? Vamos ver então? Os dois povos foram submetidos ao domínio e à cultura dos colonizadores europeus. Lembrando que para se submeter a isso, boa parte da população deles foi dizimada. Nós vimos o caso aí dos aborígenes que cerca de 80% foi dizimado. Então, houve de fato confrontação, como em várias partes do mundo, entre os povos nativos, tiveram, na verdade, boa parte, inclusive, sumiram do mapa. Algumas etnias sumiram.
e aquelas que restaram ficaram uma quantidade muito menor. Então, com isso, a gente termina o nosso exercício. Você, então, pode, se quiser se aprofundar nessa aula, faz uma pesquisa melhorada sobre isso. Pode também acessar a plataforma da Eduque e você, então, não só essa aula, mas aulas de outros profissionais, ou nessa aula ter acesso aos exercícios complementares para você reforçar ainda mais com questões relacionadas a esse contexto da Oceania. Com isso, eu agradeço a cada um de vocês que tem prestigiado nossas aulas e agradecer também a equipe técnica aqui que ajuda a editar esse material e também a equipe pedagógica da Secretaria de Educação que nos ajuda bastante. Agradecer também a professora Virgínia que tem contribuído nesse processo aqui, tá certo? Então, agradeço a todos, um abraço e até a próxima!